Eu me chamo Thaís, eu moro aqui em São Bernardo do Campo e vou falar um pouquinho do processo que foi criado aqui em isolamento social na minha casa, chamado Madame Pólvora. Quando eu comecei a estudar essa linguagem, a linguagem da máscara do palhaço, eu aprendi que a máscara ela não tinha gênero, né? Então, só que esse não gênero se assemelhava, na verdade, ao gênero masculino. A gente sabe disso, né? Hoje a gente sabe disso, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que isso é uma questão histórica. Comecei a fazer a criação, assim, colocava o celular no chão, assim, e começava a improvisar a partir de um ponto que eu estava questionando muito, assim, eu estou bastante envolvida com as questões, né, feministas e etc., e como isso culminaria num trabalho de palhaça. Então, o tema que eu comecei a investigar foram as mulheres que precisaram se travestir de homens. Madame Pólvora traz a história de uma palhaça que avista uma placa, né, que tem vaga para palhaço, e ela tenta entrar pela porta, mas ela não consegue entrar. A porta ela é jogada para fora, ela não sabe por que ela não consegue. E ela descobre que ela não é palhaço, que ela é palhaça, então deve ser por isso que ela não está conseguindo entrar. E aí ela tenta procurar uma forma de resolver isso. E ela vai encontrando, né, uma roupa masculina e tem todo o caminho até ela vestir essa roupa, e quando ela veste essa roupa, a gente vê a figura de um palhaço, né? E esse palhaço, quando ele chega, ele rapidamente entra pela porta. Ela fica indignada, ela vai tomar satisfação. Como é que ele entra pela porta tão facilmente e com ela não acontece isso? E aí eles começam a ter uma disputa. É claro que dentro do recurso audiovisual a gente conseguiu brincar, né, com essa criação dela, né? Essa idealização dela ser, né, se transformar, se travestir, ser um homem para poder entrar, né, ser um palhaço homem. A gente não sabia o que ia acontecer no ano seguinte. A gente imaginava que talvez a gente já pudesse fazer teatro presencial, né? Mas aí quando começou esse ano de 2021, nós vimos que não era possível, que não ia ser possível ainda. Então todo o trabalho precisou ser reorganizado para um outro formato, que é o formato do audiovisual. E começou a acontecer uma coisa que era esse namoro, né? Assim, quando eu me vi, eu estava fazendo um storyboard, né? Assim, eu não sou do cinema, eu não domino absolutamente nada das técnicas, né? Aliás, tive que aprender a editar por conta da pandemia, por conta da gente precisar utilizar essas ferramentas. A criação para o teatro e a criação que se destina a uma tela para ser vista, né, ou seja, o audiovisual, elas são criações distintas, né? E aí estava o grande desafio aqui, como é que a gente trabalharia com a máscara sem o auxílio do retorno e a relação com o público, que é tão importante, né, para a máscara em si. A outra coisa tem a ver com a condição de filmagem, né? A gente estava no momento da segunda onda, e aí eu tive que fazer uma escolha, que foi gravar na minha garagem. Então a gente fez um verdadeiro estúdio, um cinema assim, na minha garagem. O Mauro trouxe os equipamentos, né, no dia da diária de gravação.
dentro da criação, eu também comecei a pensar que tipos de recursos que são da virtualidade, desse lugar que a gente está vivendo hoje, que seriam possíveis para criar como palhaça, né? Então, descobri alguns aplicativos para brincar com filtros e aí isso começa a integrar quase como um campo de virtualidade, desenho animado, né? Brincando com isso. O cinema mudo foi uma grande inspiração também. A gente começa a notar o quanto as escolhas estéticas também são influenciadas pelas condições. Então a gente percebeu que não dava para a gente usar os recursos de som a partir do que a gente tinha, né? Então, e com as condições de interrupção que a gente tinha para as filmagens, né? A gente não tinha os recursos, as condições ideais, né? Eu optei, por exemplo, por não maquiar a minha garagem, né? Porque é isso, não é um trabalho de cinema, então é quase como uma linguagem híbrida. É quase como se a gente fizesse um acordo de que a gente vai assistir teatro, só que a gente está assistindo pela tela, então esse teatro tem algumas outras possibilidades de recurso. Um outro desafio que eu pude notar, e isso ao longo do processo mesmo, porque não dava para antever isso, era como os recursos que a gente costuma usar, que a gente costuma chamar como encenação, né, do trabalho, ou aquelas longas conversas onde a gente refaz o trabalho e o trabalho que é refeito, ele estaria refeito no nosso próprio corpo, dentro do teatro, né? Numa próxima sessão, ela seria modificada, o nosso corpo, né? Se a gente quisesse um ritmo mais acelerado, então na próxima sessão a gente trabalharia para isso, num próximo ensaio, né? No caso da gravação, ela se assemelha com o momento da edição. Então eu notei que o trabalho de edição era praticamente um trabalho de encenação ali, no caso da linguagem da palhaça, né? Nessa linguagem cômica, porque o tempo do vídeo, o tempo dos cortes, eles precisavam ser rigorosos, assim como a gente lida com esse rigor no nosso corpo, né? Só que através da câmera não é exatamente possível a gente prescindir só da corporeidade. Então, essa foi uma questão que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? Não dava para eu mandar o material para a pessoa que ia editar sem que eu estivesse presente junto, porque tinha algumas lógicas que eram lógicas que a edição precisava fazer, mas que eram lógicas da atuação, eram lógicas da construção cênica. Então, esse foi um processo bem interessante que a gente nunca tinha imaginado, né? Nunca tinha vivenciado, passado juntos. Então, bom, esse é um pouquinho do processo pelo qual a gente passou aqui em casa mesmo, fazendo o que eu chamei de cine-teatro de garagem. Espero que vocês tenham gostado, um abraço enorme.